noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de quarta-feira, culto de oração. Vamos interceder uns pelos outros. Vamos pedir para que Deus esteja nos falando neste dia. Vamos orar pelos nossos irmãos enlutados, orar por aqueles que estão com Covid, orar por aqueles que estão passando por momentos difíceis, agradecer pelas muitas bênçãos recebidas. Muitos irmãos também se recuperaram. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos pedir também pelos visitantes que recebemos na nossa igreja no domingo à noite. Irmã Helena, sua filha Esther, seus pais, Ademir e Amélia, são lá de Santo Antônio Descoberto, elas são de Goiânia. Vamos orar por todos nós, por todos eles. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de levar as nossas súplicas, levar a nossa oração a Ti, ó Deus. Sabemos que Tu és um Deus que está atento às nossas orações. Meu Deus, muitas vezes, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos respondido, ó Deus. Nós Te louvamos, Senhor, por isso. Meu Deus, Te pedimos, Senhor, por aquelas vezes que a resposta não vai de acordo com aquilo que esperamos, com aquilo que desejamos. Sabemos que é da Tua soberana vontade, que é do Teu propósito. Sabemos também, meu Deus, que é para que o Teu plano se cumpra, Senhor. Mas Te pedimos, ó Deus, nos dá discernimento e que essas negativas sirvam, meu Deus, positivamente nas nossas vidas, para nos aproximarmos de Ti, para termos mais intimidades contigo, Senhor, e conhecê-lo melhor. Esteja, meu Deus, abençoando a cada irmão, a cada irmã que está participando deste culto, a cada internauta, Senhor, a cada amigo, a cada familiar. Te pedimos, ó Deus, pela vida da irmã Helena, pela vida da Esther, pela vida do irmão Ademir, pela vida da irmã Amélia, Senhor, esses visitantes que nos presentearam, Senhor, com a presença ali na igreja no domingo. Senhor, esteja abençoando a vida de cada um deles, nos seus propósitos, nas suas aflições. Senhor, guia a cada um deles. Esteja abençoando, ó Deus, a irmã Elcia, a irmã Rose, Senhor, tantos outros que estão enlutados, Senhor, porque perderam um ente querido, Senhor, irmãos, maridos, primos, muitas pessoas. Esteja com a irmã Sara, Senhor. Tantas pessoas se perderam aí, familiares muito próximos, familiares também um pouco mais distantes. Que o Senhor abençoe e conforte através do Teu Santo Espírito, ó Deus. Esteja falando nos nossos corações neste culto, através das músicas, através das orações, através das leituras bíblicas, através da mensagem que Teu servo, pastor Valdomiro, já recebeu de Ti, Senhor, que Ele possa transmitir através do Teu Santo Espírito, Senhor. É isso que nós pedimos, Te agradecemos, louvando o Teu nome, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Morre,
palavra do Senhor nesse instante. O texto que nós vamos ler é o Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 25, versículos de 25 a 30. Mateus 11, de 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e os revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém.
noite, irmãos. Vamos nesta noite agora, vamos orar a Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que Ele possa vir a derramar suas bênçãos sobre as nossas vidas, abençoar, Senhor Jesus, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão doentes, aquelas pessoas que perderam, Senhor Jesus, seus familiares. Vamos pedir a Deus para que Deus possa estar confortando e consolando os corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite, Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor, para Te louvar, para exaltar Seu santo nome. Sei que o Senhor é poderoso, Senhor Jesus, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é que nos conforta, o Senhor que nos dá força. Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor venha falar em cada coração, através da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos estar sempre na Tua presença, louvando e Te exaltando o Seu santo nome. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir as acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus.
para quem está em ti, querido Senhor. Olá, estamos mais uma vez juntos para estudar a palavra de Deus, palavra que nos edifica, palavra viva, poderosa de Deus nas nossas vidas. E hoje nós vamos ler 2 versículos inicialmente na carta aos Hebreus, que fala sobre as obras de Cristo, aquilo que Cristo fez. Então, o versículo 11 e 12 do capítulo 9 da carta aos Hebreus nos fala o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém. Nós vamos falar nesse momento sobre a eterna redenção de Cristo Jesus em nossa vida. Nós podemos perguntar o que é a redenção. A redenção significa libertar ante o pagamento de um resgate. Então, o próprio Jesus falou sobre isto: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando Deus criou o homem, a raça humana, o primeiro homem, ele fez perfeito. Era um homem sem pecado, uma mulher sem pecado, e eles então viviam no paraíso, no jardim criado por Deus. E a Bíblia fala que Deus passeava no jardim e eles ouviam a voz do Senhor. Mas um dia o diabo, então um querubim que rebelou contra Deus, se tornou Satanás, chegou a mulher e disse para ela que Deus tinha dito que se vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Ela disse não. Ele não disse de todas as árvores do jardim vocês vão morrer. Ela disse não, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele disse, vocês não vão morrer. Vocês vão ser semelhantes, iguais a Deus. E então desobedeceram a Deus com essa ambição de ser igual a Deus. O querubim já tinha se tornado o diabo porque quis ser igual a Deus. Então aí o homem pecou. Pecou não por culpa de Deus. Ele então, por conta própria, resolveu desobedecer ao Senhor, pecou contra o Senhor. E agora o homem afastado de Deus, condenado, sujeito à morte física e à morte espiritual. Então, Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a redenção. E Deus, então, para justificar o homem, ele exigiu o pagamento de um preço. E o homem não podia pagar. Então Jesus foi o substituto do homem para pagar esse preço, pagar o resgate do homem na cruz do Calvário. E ele veio então com esta missão.
Quando Jesus nasceu, havia em Jerusalém um ancião chamado Simeão, um servo de Deus, e ele então, quando viu Jesus, pegou nos seus braços e ele disse essas palavras: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Então, através de Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Pela sua morte, ele pagou um preço a Deus, aquilo que Deus exigia. Jesus chamou isso cálice, então, da angústia, do sofrimento, lá na cruz do Calvário. E nós vemos, então, que Jesus é o Redentor e também ele mesmo é a redenção. Nós lemos isto em 1 Coríntios 1:30, onde Paulo diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santidade e redenção. Ele próprio foi a nossa redenção, ele é o Redentor e ele próprio então realizou a nossa redenção. Cristo redimiu o seu povo do pecado e de tudo que a ele se associa. Ele veio para fazer uma obra completa, total nas nossas vidas. Destacamos alguns pontos importantes sobre esse assunto. O primeiro é: Cristo redimiu o crente de todo o pecado. Então, quando Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, ele nos redimiu de todo o nosso pecado. Ele realmente nos purificou de todos os nossos pecados. E hoje, quando nós pecamos, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, Tito 2,14, o apóstolo Paulo escrevendo aquele jovem pregador, ele disse o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Aqueles que realmente aceitam Cristo, eles recebem esta obra maravilhosa de redenção de Cristo, esse pagamento que Cristo realizou, esse resgate que ele fez quando morreu na cruz por nós, quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Isaías 1:18, falando sobre esta obra maravilhosa de Jesus, ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Então, falando desta redenção que Cristo fez em nosso favor, nos redimiu de todo o nosso pecado. Também, em segundo lugar, Cristo nos redimiu de toda a culpa do pecado. Nós, o dia que aceitamos a Cristo, não há mais culpa. A Bíblia chama isso de justificação. Nós somos justificados diante de Deus quando aceitamos Cristo, porque ele nos redimiu de toda a culpa do pecado. No Salmo 34, 22, diz assim: o Senhor resgata a alma do seu servo, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, aqueles que realmente creem em Cristo, ele não tem mais culpa do pecado,
porque ele foi redimido de todo da culpa do pecado. Romanos 1:8, 8:1, como nós falamos agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, aqueles que estão ligados a Cristo pela fé, pela redenção que Cristo realizou na cruz por nós. Em terceiro lugar, Cristo nos redimiu do poder do pecado. Sabemos que o pecado é um poder que pode dominar o homem, que o diabo muitas vezes usa para destruir o homem. Mas quando nós fomos redimidos por Cristo, nós então não estamos mais sujeitos ao domínio, à escravidão do pecado. Paulo nos fala sobre isto, falando que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós estamos na graça de Cristo e não podemos mais ser escravos do pecado. Então, Cristo nos redimiu do poder do pecado. E nós lemos lá em João 11, 25, 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Então, nós realmente fomos redimidos do poder do pecado e agora não vamos morrer espiritualmente, porque nós temos a redenção de Cristo nas nossas vidas. Em quarto lugar, Cristo nos redimiu da punição do pecado. Nós lemos isso lá em Isaías 53, 5, que diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz ao coração, então, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, fomos curados. Então nós não temos mais punição para nós do pecado, para aqueles que estão em Cristo, porque foi realmente redimido por Cristo, não há mais punição para essas pessoas. Paulo escreve em Gálatas 3,13, falando a respeito dessa redenção, remissão de Cristo. Ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então, nós vivíamos debaixo de uma maldição, né? Porque Deus colocou a lei no mundo e disse: olha, vocês, para ser salvo, têm que obedecer à lei. Mas acontece que ela se tornou uma maldição para o homem, porque o homem não é capaz de obedecê-la. Ela é santa e o homem pecador, então isso se tornou uma maldição. E Cristo se fez maldição, e a Bíblia fala que levou sobre a cruz a nossa dívida, que constava em ordenança da lei, e cravou na cruz do Calvário. Por isso, nós fomos redimidos da punição do pecado. Ele se fez maldição por nós, sendo pregado na cruz do Calvário. Em quinto lugar, Cristo nos redimiu da presença do pecado. Essa é uma promessa gloriosa de Deus nas nossas vidas. Efésios 1:14, Paulo fala: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ele fala sobre o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo que nos foi dado, nós fomos selados com o Espírito Santo como sendo propriedade de Deus, até o dia
que ele fizeram o resgate da sua propriedade, que é a sua igreja, os salvos, os redimidos por Cristo. Então, ele é o penhor, é a garantia de que agora nós vamos um dia viver longe do pecado, na presença gloriosa de Deus e vivendo a vida de glória com o Senhor. Paulo ainda escreve em Romanos 8, 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, um dia nós estaremos livres do pecado para sempre. Isso faz parte do preço, do resgate que Cristo pagou em nosso favor. Então, Cristo pagou o resgate. Ele nos redimiu de todo o pecado, da condenação. Ele nos redimiu e está garantido da presença do pecado. Terminando Efésios 5, 25 a 27, nós podemos ler o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então essa redenção de Cristo um dia vai fazer com que todos aqueles que fazem parte da igreja, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são de Cristo, então vão estar perfeitos diante de Deus. Paulo aqui usa com relação à igreja, falando para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito diante de Deus. Então o objetivo de Cristo é pegar esses homens pecadores e transformar então em homens gloriosos na sua presença eterna, porque foi esta obra dele, a obra de redenção, que nos possibilitou então que nós nos livrasse da condenação do pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado e das consequências do pecado na nossa vida. Por isso que nós precisamos crer em Cristo, receber Jesus, porque Ele pagou um resgate. E todos aqueles que creem nele, então, vão receber os benefícios desse resgate. Vão ficar livres para sempre da condenação eterna. Então, é preciso crer em Cristo, né? Estava lendo alguma coisa hoje e alguém escreveu o seguinte: olha, se nós não temos Cristo na nossa vida, significa que nós somos fariseus, incrédulos, indiferentes à realidade de Cristo e estamos caminhando para a condenação eterna. Isto é uma verdade. Se nós não temos Cristo, estamos caminhando para os céus, para o dia que a igreja vai ser apresentada a Cristo perfeitamente, santa, sem defeito, sem ruga. E aqueles que não têm Cristo estão caminhando para a condenação eterna, para junto do diabo e seus anjos, porque eles não creram em Cristo, não obedeceram a Deus e estão condenados. Então é preciso crer em Cristo. Ele pagou o preço da nossa redenção e ninguém pode pagar esse preço. Só Ele foi capaz
de fazer isto, deixar a sua glória, vir ao mundo, se tornar homem, tomar os nossos pecados e então nos redimir do pecado com a sua morte lá na cruz. Que Deus nos abençoe e o seu Santo Espírito nos fale nesse momento por meio desta palavra. Amém. Agradecemos a cada irmão, a cada irmã que participou deste culto. Louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, convidando para participar dos nossos próximos cultos. No domingo de manhã nós temos às 10 horas da manhã, domingo à noite 19 horas, presencial e online, através do Facebook. Todo dia de manhã às 6 horas da manhã nós temos as devocionais e à noite, 8 horas da noite também temos. E temos o nosso culto quarta-feira, 8 horas, exemplo do que está acontecendo aqui. Nós agradecemos aos irmãos que participaram, que contribuíram com os itens da cesta básica. Conseguimos 7 cestas básicas. Se você não contribuiu, pode contribuir, continue contribuindo para que nós possamos abençoar as pessoas que têm necessitado. Fiquem com Deus, um ótimo restante de semana, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de nós. Boa noite, irmãos.